E aí pessoal, então aqui nesse vídeo, daremos início ao conteúdo dessa terceira unidade. No caso, o conteúdo dessa terceira unidade é a equação de segundo grau. Esse é um conteúdo que vocês já devem ter estudado no nono ano, oitavo ano, e aqui a gente vai dar uma revisitada, rever algumas noções bastante importantes sobre esse assunto. Então, equação de segundo grau, Quando pensamos em equação de segundo grau, já vem à nossa mente a famosa fórmula de Bhaskara. O que é a fórmula de Bhaskara? É uma fórmula que nos ajuda a resolver equações de segundo grau. Uma equação de segundo grau é uma equação em que o maior expoente do x é o 2, E que temos uma função igual a zero. E para resolver essa equação, temos que encontrar os valores do x para os quais essa igualdade é verdadeira, para os quais a equação vai ser igual a zero. Para encontrar esses valores do x, a fórmula mais conhecida e utilizada é a fórmula de Bhaskara, que diz que o x vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, sendo que a raiz de delta corresponde a b ao quadrado menos 4ac. Na definição matemática, uma equação de segundo grau é qualquer sentença matemática que pode ser reduzida dessa forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Nós já vimos a equação de primeiro grau, que é definida dessa forma, como ax mais b igual a zero. Já na equação de segundo grau, a gente vai ter, além da letra A e da letra B, a letra C. Temos ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Sendo que na equação de segundo grau tem que haver a presença de um x elevado ao quadrado, de uma variável elevada ao quadrado, sendo que essa também deve ser a maior variável. Ela deve pertencer à equação e deve ser também a maior. Sendo que na equação de segundo grau, temos que A, B e C são números reais. São números reais e o A é diferente de zero. Por que o A é diferente de zero? Porque se o A for igual a zero, se A for zero, o zero multiplicado pelo x ao quadrado vai ser igual a zero. Isso vai anular a equação de segundo grau. Então, para ser a equação de segundo grau, as condições são essas. Ela vai ter esse formato, ax ao quadrado mais bx mais c, Sendo que o maior expoente da incógnita x tem que ser o 2 e tem que haver a presença do 2, e o a é diferente do zero. O b e o c eles podem ser iguais a zero. Quando o b e o c são diferentes de zero, dizemos que temos uma equação de segundo grau completa. E quando o b ou o c ou ambos são iguais a zero, dizemos que estamos diante de uma equação de segundo grau incompleta. Nós só temos aqui alguns exemplos só para identificar quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C, para revisar, Então, uma equação de segundo grau, temos que igualá-la a zero. Então, esse 8 aqui, que está no segundo membro, temos que passar para o primeiro. Então, essa equação, na verdade, corresponde a 2x ao quadrado mais 3x. 8 é positivo, vai passar para o primeiro membro negativo. Menos 8 igual a zero. Então, nesse caso aqui, quem vai ser o A, quem vai ser o B e quem vai ser o C, O A é a constante que multiplica a incógnita ao quadrado, a variável ao quadrado que é o x. Então, o A aqui temos o 2. O B é o valor que está multiplicando o x, Eu apaguei aqui, Que é o 3 que está multiplicando o x. Então, o B aqui no caso é 3. E o C aqui no caso corresponde a menos 8. Então, A 2, B 3 e C menos 8. No segundo exemplo aqui, o A novamente é a incógnita que multiplica o x ao quadrado. Então, o A aqui, como não aparece um valor, sabemos que esse valor corresponde a 1. Porque 1 vezes 1 na multiplicação é elemento neutro. Como esse valor aqui é negativo, sabemos que esse 1 vai ser negativo. Então, A aqui vale menos 1. Quem vai ser o B? O B é o que multiplica o x, O x com expoente em 1. Então, o B é o 3. E o C aqui, como ele não aparece, isso quer dizer que ele corresponde a 0. Nesse outro exemplo aqui, o A é o que multiplica o x ao quadrado. E o que multiplica o x ao quadrado é o 2 sobre 4. Então, nesse exemplo aqui, o A vale 2 quartos. Quanto vale o B? Então, pessoal, aqui antes de identificar, a gente tinha que passar todos esses valores para o primeiro membro para igualar a equação a zero. Então, isso aqui na realidade corresponde a 2x ao quadrado sobre 4. 12x é positivo, positivo passa a negativo, menos 12x. 6 é negativo, passa o primeiro membro positivo, mais 6, que vai ser igual a zero.
Então o B aqui nesse caso corresponde a menos 12. E o C ele corresponde a 6. Então aqui é só para identificar mesmo quem que é o A, quem é o B, quem é o C, em uma equação de segundo grau. Agora vamos aqui ao método de resolução de equações de segundo grau. Então, em que consiste resolver uma equação de segundo grau? Consiste em obter os possíveis valores, né, para a incógnita, que torne a sentença matemática uma equação verdadeira. Então, resolver uma equação de segundo grau é encontrar os valores de x para os quais torna a igualdade verdadeira. O método mais utilizado e conhecido para resolver uma equação de segundo grau é a fórmula de Bhaskara, conhecido como fórmula de Bhaskara. O que diz a fórmula de Bhaskara? Que as raízes da equação, que raiz de uma equação de segundo grau corresponde ao valor de x, é correspondente ao valor de menos b, mais ou menos b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. Então essa aqui é a tão conhecida fórmula de Bhaskara. Na fórmula de Bhaskara, temos que o valor de b ao quadrado menos 4ac, ele também pode ser representado por uma letra grega que é conhecida como delta. Delta é esse triângulo aqui, né? Então esse delta aqui, na verdade, é uma letra grega. Esse delta representa o quê? Representa o valor de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vezes c. Então, podemos exemplificar a fórmula de Bhaskara de outra forma, né? Substituindo esse b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, podemos dizer que a fórmula de Bhaskara corresponde a menos b, mais ou menos a raiz de delta, corresponde a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. Pronto. Temos a fórmula de delta, no caso a fórmula de Bhaskara. Então, esse delta aqui, né, ele também é conhecido como discriminante da equação. Então, podemos chamar esse delta também como discriminante. Então, se uma questão pergunta quem é o discriminante da equação, vamos tentar encontrar o valor do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aqui vamos fazer um pequeno estudo em relação ao discriminante, em relação ao valor de delta. Temos que o valor de delta, quando calculamos em uma equação, ele pode ser positivo, pode ser igual a zero ou pode ser negativo. Então o valor de delta pode assumir esses três valores, positivo, igual a zero ou negativo. Quando calculamos o valor de delta, né, encontramos um valor positivo, dizemos que essa equação terá duas raízes reais. Isso significa que a equação vai ter duas raízes, dois valores para x diferentes. Já quando calculamos o delta e ele é igual a zero, dizemos que essa equação vamos encontrar duas raízes, só que iguais. Duas raízes com o mesmo valor. Dois resultados para o x iguais. Então, delta igual a zero, a equação vai ter apenas um resultado, porque serão dois resultados iguais. Já quando o delta é negativo, isso indica que a equação não vai ter nenhuma raiz real. Então, por isso a gente para aí. Calculamos o delta, encontramos delta negativo, a gente não precisa mais calcular quem vai ser o x, porque sabemos que essa equação não vai possuir raízes reais. Então, temos aqui alguns exemplos para resolver, né, equações de segundo grau, né, para encontrarmos as raízes da equação. Agora, de início, vamos estudar apenas resolvendo a fórmula de Bhaskara. Aí, nas próximas aulas, né, veremos também outros métodos de resolver, podem ser até mais rápidos mesmo. Então, pela fórmula de Bhaskara, né, o primeiro passo aqui para resolver uma equação de segundo grau, vamos determinar quem é A, quem é B e quem é C. O A aqui é o que multiplica a variável ao quadrado, né? O A é 1, o B é o menos 5 e o C corresponde a 6. Agora nós podemos calcular diretamente ou calcular primeiro o delta. Calculando aqui primeiro o delta, que eu acho que confunde menos, né? Quem vai ser o delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vezes a vezes c. O b é menos 5, então o delta aqui vai corresponder a menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1. E vezes c, que é 6. Então quem vai ser o delta? 5 ao quadrado é 25. Então temos aqui 25. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6 é 24. Menos com mais é menos. Então temos 25 menos 24.
Então o delta aqui corresponde a 25 menos 24, que corresponde a 1. Então temos que o delta vale 1. O delta vale 1, mas como encontramos o valor do x, né? Sabemos que menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então essa aqui é a fórmula para encontrarmos os valores de x. Então nós temos aqui que o b vale menos 5, então vamos ter aqui menos 5, mais ou menos a raiz de 1, sobre 2 vezes a. Quem é o a? O a é 1, sobre 2 vezes 1. Então temos aqui, menos com menos é mais, né? Temos aqui o 5, mais ou menos a raiz de 1, que é 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. Pronto. É só agora o que fazemos aqui, né? Vamos calcular o valor do x1 e do x2. Então, para o x1 costumamos usar o sinal de mais, né? E no x2 o menos. Então, quem vai ser aqui o x1? No x1 temos 5 mais 1 sobre 2. 5 mais 1 é 6, né? Temos 6 sobre 2. E 6 dividido por 2 é 3. Então, o x1 aqui nesse caso vale 3. Quanto que vale o x2? O x2 vamos ter 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1 é 4. Temos 4 dividido por 2, que é equivalente a 2. Agora aqui no segundo exemplo vamos fazer o mesmo processo. Quem é A, quem é B, quem é C. Temos aqui que no segundo exemplo o A ele vale 6, o B ele vale 1, né? E o C ele vale menos 1. Então, próximo passo aqui, vamos calcular quem é delta. Delta é b ao quadrado, que é 1, né? 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 6, e vezes c, que é menos 1. Então, quem vai ser delta aqui? Temos 1 ao quadrado é 1. Pessoal, temos aqui o jogo de sinal. Menos com mais é menos, com menos é mais. Lembrando sempre de colocar o valor que tem o menos entre parênteses, né? Para não confundir. 4 vezes 6, 24, vezes 1 é 24. Então, o delta aqui corresponde a 1 mais 24. E quanto é 1 mais 24? Corresponde a 25. Então, o delta aqui corresponde a 25. Vamos encontrar os valores de x. Temos aqui, né, que menos b, b é 1, menos 1, mais ou menos a raiz de delta, delta é 25, sobre 2 vezes a. Quanto vale o a? Vale 6, 2 vezes 6. Então, vamos ter aqui, né, menos 1, mais ou menos a raiz de 25 é 5, sobre 2 vezes 6, que é 12. Então, vamos ter aqui o x uma linha e o x duas linhas. X uma linha e o x duas linhas. É só a gente só esqueceu de colocar as soluções, né? Só para definir. Quem são as soluções? Soluções dessa equação. A gente tem aqui o 2 e o 3. Voltando aqui. Quem vai ser o x uma linha? A gente vai ter menos 1 mais 5 sobre 12. Menos 1 mais 5, vamos ter 4 sobre 12. 4 sobre 12 é 4 dividido por 12, né? Podemos dividir ou então simplificar. Dá para simplificar em cima e embaixo por 4, que vai dar 1, e 12 por 4 é 3. Então, x uma linha aqui corresponde a 1/3. E quem vai ser o x duas linhas? A gente vai ter menos 1, menos 5 sobre 12. Então, teremos aqui menos 1 com menos 5 é menos 6. Temos menos 6 sobre 12. Novamente aqui podemos simplificar em cima e embaixo por 6, que vamos ter aqui em cima menos 1, e 12 por 6, 2, menos 1/2. Então a solução aqui, nós temos como solução aqui dessa equação, 1/3 e o menos 1/2. O próximo exemplo aqui. Quem é o A, quem é o B, quem é o C? Pessoal, percebemos nessa equação aqui, né, que nós temos que isolar. No caso, deixar todos os valores no primeiro membro, né, para igualar a equação a zero. Então, vamos ter aqui, ó, 25x ao quadrado. 20x passa negativo, né, menos 20x. Menos 4 igual a zero. No caso, 4 é negativo, passa positivo. Mais 4 igual a zero. Então, vamos ter aqui
o A valendo 25, o B menos 20 e o C 4. Então vamos ter aqui, né, que o delta, nesse caso, vai ser equivalente a B ao quadrado, B é menos 20 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 25, e vezes C, que é 4. Então temos aqui 20 ao quadrado é 400, então temos aqui 400. 400. 4 vezes 25 é 100, 100 vezes 4 é 400. Então temos aqui 400 vezes 400, que é equivalente a 400. Então nesse caso aqui, percebemos que o delta é igual a zero. E o que acontece quando delta é igual a zero? Sabemos que só vamos ter uma única raiz real. A equação só vai ter uma raiz real. Então vamos encontrar apenas um valor para x. Então vamos descobrir quais são esses valores. Da mesma forma resolvemos. Temos aqui menos b. Então menos o menos 20. Mais ou menos a raiz de delta. Raiz de delta é zero, né? Podemos deixar aqui já o zero. Sobre 2 vezes a. A não é 25? Sobre 2 vezes 25. Então teremos aqui menos com menos é mais, né? Temos aqui 20 sobre 2 vezes 25. 2 vezes 25, 50. Então o resultado aqui, o valor de x corresponde a 20 sobre 50. Podemos simplificar aqui o 0 e o 0. A solução aqui vai ser 2 sobre 5. Porque como o delta foi igual a 0, tanto faz colocar mais 0 como menos 0. Então a solução aqui dessa equação corresponde a 2/5. Pronto. Pronto, pessoal. Nós vimos em relação a equações completas. Vimos aqui a resolução de algumas equações completas, em que temos o valor de A, o valor de B e o valor de C. Já no caso de equações incompletas, nós podemos resolvê-las tanto pela fórmula de Bhaskara, como também por outro método que eu acredito que seja bem mais simples. Então, sempre que encontramos uma equação incompleta, podemos resolver dessa forma. No caso, quando na equação incompleta, o valor que não estiver aparecendo for o b, no caso, quando o b for igual a zero, podemos resolver dessa forma. E o que seria? Observamos aqui essa equação que o b é igual a zero. Nós podemos utilizar a fórmula de Bhaskara, ou então resolver da seguinte forma. Nós vamos isolar o x ao quadrado. Então, como que a gente poderia isolar aqui o x ao quadrado? Aqui a gente percebe, né, passando o menos 50 para o segundo membro. Então vamos ter aqui que 2x ao quadrado vai ser igual a 50 negativo passa positivo. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então x ao quadrado vai ser igual a 50 dividido por 2. 50 dividido por 2 é 25, né? Então temos aqui que o x ao quadrado é igual a 25. Só o que fazemos agora? Nós queremos o valor de x, não de x ao quadrado. Sempre que temos um número ao quadrado de um lado e outro número do outro, uma forma de eliminar essa potência é passando a raiz dos dois lados. Ou então o inverso. Se queremos eliminar o quadrado, não podemos passar a raiz, então vamos passar a raiz de cada lado. Só que sabemos que a raiz de x ao quadrado é x. Então aqui deixamos o x e tiramos a raiz de 25. Então o x corresponde à raiz de 25. Só que no caso aqui, pessoal, quando temos uma equação de segundo grau, sabemos que um número negativo ao quadrado é positivo. Um número positivo ao quadrado também é positivo. Então essa raiz aqui, o valor de x, vai ser positivo ou negativo. Então x vai corresponder a mais ou menos a raiz de 25. Pronto. E quem é a raiz de 25? Não é 5? Então temos aqui que o x ele corresponde a mais ou menos 5. Como conjunto de solução, podemos colocar aqui que o x ou ele pode corresponder a 5 ou a menos 5. Resolvido aqui. Acredito que essa forma é bem mais simples, porque se aplicarmos a fórmula de Bhaskara, vamos encontrar aqui esse mesmo resultado. Nesse segundo exemplo aqui, da mesma forma, vamos isolar o x ao quadrado. Observamos aqui, né, percebemos que o b é igual a zero. Não tem nenhum número multiplicando o x com expoente 1. Então o b é igual a zero. Então o que fazemos? Vamos isolar o x ao quadrado. Então vamos ter aqui que 4x ao quadrado. 36 negativo vai passar positivo, né? Então 4x ao quadrado é igual a 36.
O 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Então x ao quadrado é igual a 36 dividido por 4. 36 dividido por 4 é equivalente a 9. Então x ao quadrado é igual a 9. Só agora da mesma forma, queremos eliminar a potência, né? Então passamos a raiz. Então temos aqui que o x vai corresponder a mais ou menos raiz de 9. Quem é a raiz de 9 é 3. Então o x aqui ele vai corresponder a mais ou menos 3. Podemos fazer a solução da mesma forma. X vai valer 3 ou x vai valer menos 3. Pessoal, nesse primeiro caso, vimos como resolver uma equação incompleta quando b é igual a 0. E se no caso, no lugar do b ser igual a 0, se o c for igual a 0, como é que fazemos? Agora temos uma forma um pouco diferente. Quando c é igual a 0, nós podemos ou resolver pela fórmula de Bhaskara, novamente, toda equação completa ou incompleta de segundo grau podemos resolver pela fórmula de Bhaskara, ou então podemos utilizar outro método. Pessoal, dizemos que quando em uma equação de segundo grau, quando c é igual a 0, o valor de uma das raízes vai ser igual a 0. Então, se aqui o a vale 3, né? A gente observa o a vale 3, o b vale menos 1 e o c vale 0. Sempre que em uma equação de segundo grau c vale 0, dizemos que tem uma raiz dessa equação que vai ser igual a 0. Então já sabemos que um x aqui, um x uma linha, vai ser igual a 0. Então temos que descobrir qual o valor do outro x. Então percebemos isso. Toda equação em que o c é igual a 0, dizemos que uma raiz dessa equação vai ser igual a 0. Então o valor de um x é 0. Temos que descobrir o valor do outro x. Por que isso, pessoal? Porque se o c é igual a 0 e o x vale 0, vamos ter 3 vezes 0, 0. E vamos ter aqui o b vezes 0, 0. A vezes 0 é 0, o valor de b vezes 0 é 0. Então, sempre que o c é igual a 0, se o x for 0, vai ser uma solução para essa equação. Então, sabemos disso. Agora temos que descobrir o quê? Qual o valor do outro x. Como é que fazemos isso? Pessoal, se temos aqui o x ao quadrado, sabemos que o x ao quadrado corresponde a x vezes x, né? Então, temos aqui um termo em comum em cada um aqui, ó. Em cada elemento aqui. Temos aqui o x ao quadrado, que é x vezes x, e temos esse x aqui. Quando temos uma equação em que o c é igual a 0, dizemos que vamos pegar esse x e colocar em evidência. Então, por que colocamos em evidência? Porque o x está presente aqui, né? Em cada elemento. Então, tiramos um x desse aqui, tiramos um x desse aqui. Colocamos em evidência. Agora pensamos, que número vezes x vai ser igual a 3x ao quadrado? Aí nós lembramos do 3x. Se retiramos um x aqui, vai sobrar aqui 3x. Porque se temos aqui, né? 3x ao quadrado corresponde a 3 vezes x. É como se a gente tirasse um elemento da multiplicação. Vamos tirar aqui um x e vai sobrar o 3x. Da mesma forma, esse x aqui, esse menos x, corresponde a menos 1 vezes x. Se a gente retira o x da multiplicação, vai sobrar o menos 1. Então a gente coloca aqui o menos 1, que é igual a 0. Pessoal, se temos dois valores multiplicando que são iguais a 0, nós temos que ou o que está fora do parênteses multiplicando é igual a 0, ou x é igual a 0, que sabemos que isso é verdade, ou então 3x menos 1 é igual a 0. Então, para resolver aqui esse tipo de equação, vamos apenas calcular o que está dentro do parênteses, que é o 3x menos 1. Então, 3x menos 1, temos que vai ser igual a 0. Então, vamos aqui apenas isolar o x. Para isolar o x, o menos 1 vai para o segundo membro, 3x vai ser igual a 1, e o 3 que está multiplicando vai passar dividindo. X vai ser igual a 1 dividido por 3. Pronto, pessoal, resolvido aqui. Encontramos os dois valores possíveis de x nessa situação. 1x, a solução aqui, né? Coloquei os possíveis valores de x, né? Que é a solução. 1x vai ser igual a 0 e o outro x vai corresponder a 1/3. Pronto. No segundo exemplo aqui, que está A mais o exemplo B, né? Nós temos aqui 4x ao quadrado mais 8x igual a 0. Vamos resolver da mesma forma. Se tirarmos o x, sabemos aqui que o c vale 0, né? Então vamos pegar o x e colocar em evidência. Se tirarmos um x de 4x ao quadrado, né? 4x ao quadrado é a mesma coisa que 4x vezes x. X vezes x é x ao quadrado. Então vamos retirar um elemento da multiplicação, que é o x. Vai sobrar o que aqui? O 4x.
Temos o 8x. O x a gente retirou, né? Vai sobrar o que aqui na multiplicação? O 8. O mais 8. Vai ser igual a 0. Sabemos aqui, né, que o valor de um x vai ser 0. Então, um x vai ser igual a 0. Quem vai ser o outro x? O outro x vai corresponder a gente pegar o valor que está dentro do parênteses igual a 0. Então, temos aqui 4x mais 8 é igual a 0. Então, isolando aqui o x, 4x vai ser igual a 8 positivo passa negativo, menos 8. Por último, o 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, o x vai corresponder a menos 8 dividido por 4. Menos 8 dividido por 4, x é equivalente a menos 2. Pronto, resolvida aqui a questão. Então, vimos aqui como resolver uma equação incompleta quando b é igual a 0, né? Uma equação incompleta quando c é igual a 0. E sabemos que o valor de uma solução vai ser x igual a 0, né? E vamos descobrir o valor da outra. Então, a solução aqui no caso, temos aqui um 0 e o menos 2. E por último, pessoal, aqui já tem alguns exemplos, mas se a gente tivesse uma equação de segundo grau em que o b e o c fossem igual a 0. Sempre que o b é igual a 0 e o c é igual a 0, dizemos que as raízes dessa equação vai ser 0 e 0. Então, sempre que tivermos uma equação de segundo grau do tipo, por exemplo, 4x ao quadrado é igual a 0, quem vai ser as raízes dessa equação? Vai ser 0. Porque para qualquer valor de 0, essa equação vai ser igual a 0. Para qualquer valor de x igual a 0, né, essa equação vai ser igual a 0. Pronto. Agora aqui vamos resolver algumas questões, né, que envolvem esse conteúdo da equação de segundo grau, mas não caem de forma direta. Temos que interpretar a questão, montarmos a equação para descobrir o valor do número desconhecido. Então aqui, a soma de um número com seu quadrado é 90. Calcule esse número. Então temos que um número, não sabemos, vamos chamar de x, né? X corresponde a esse número. A soma de um número com seu quadrado, a soma de x com seu quadrado, quem é o quadrado de x? Não é x ao quadrado? Se é 90, quer dizer que x mais x ao quadrado é igual a 90. Qual o valor desse número? Qual o valor desse x? Pessoal, temos aqui, né? Recebemos uma equação de segundo grau. Só temos que montar essa equação. Passando aqui o 90 para o primeiro membro, vamos ter aqui 90 negativo, né? Temos aqui x ao quadrado mais x menos 90, que vai ser igual a 0. Quem é A, quem é B e quem é C, né? Nesse caso, nós temos aqui que o A vale 1, o B vale 1 e o C vale menos 90. Então, no caso aqui, quem vai ser o delta? O delta é menos B, né? Então, delta, no caso, o delta é B ao quadrado. O delta vai ser 1 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, e vezes C, que é menos 9. Então, quem vai ser o delta aqui? 1 ao quadrado é 1. 4 vezes 1 é 4, vezes 9. No caso aqui, 90, né, pessoal? 4 vezes 90, 360. Menos com menos é mais, então temos aqui mais 360. Então, o delta aqui corresponde a 1 mais 360, que é 361. Então, vamos agora descobrir os valores de x, né? Temos aqui que menos b, b é 1, né? Temos aqui menos 1, mais ou menos raiz de delta, que é a raiz de 361, dividido por 2 vezes a, por 2 vezes 1. Então, vamos ter aqui menos 1, mais ou menos, raiz de 361 corresponde a 19. A gripe. Porque 19 vezes 19 é 361, dividido por 2. 2 vezes 1 é 2. Agora vamos descobrir quem é o x uma linha e quem é o x duas linhas. Só se o delta aqui é maior que zero, né? Sabemos que a equação vai ter duas raízes reais diferentes. Então, quem vai ser o x1, quem vai ser o x2? No x1 a gente usa o valor positivo, né? Menos 1 mais 19 sobre 2. Menos 1 mais 19 a gente vai ter mais 18. Dividido por 2, que é igual a 9. Então, o valor de um x é 9. Quem vai ser o outro x? A gente vai ter menos 1 menos 19 sobre 2. Menos 1 com menos 19 é menos 20.
Temos menos 20 dividido por 2, que é menos 10. Então as duas soluções é 9 e menos 10. Ficou muito bem organizado não, né? Mas sabemos aqui 9 e menos 10. Até se quisermos tirar a prova, 9 ao quadrado é 81, mais 9 é 90. Menos 10 ao quadrado é 100, menos 10 é 90. Segundo exemplo, o quadrado de um número aumentado de 25 é igual a 10 vezes esse número. Então vamos pensar de novo esse número sendo x. A questão disse o quê? Que o quadrado de um número, né? Então x ao quadrado aumentado de 25, se foi aumentado 25, quer dizer que vai ser somado 25. Se fosse 25 vezes, seria 25 vezes esse número. Mas como foi só aumentado esse número, quer dizer que esse número vai ser somado a 25. Então x ao quadrado mais 25 vai ser igual a 10 vezes esse número. Como esse número é x, então vai ser igual a 10x. Então x ao quadrado mais 25 é igual a 10x. Temos que encontrar o valor de x. Então vamos ter aqui, né? Trazendo aqui o 10x para o primeiro membro, que 10x, x ao quadrado. 10x é positivo, vai passar negativo. Menos 10x mais 25 é igual a 0. Novamente aqui, né? Vamos determinar quem é A, quem é B e quem é C. Temos aqui que o A vale 1, o B menos 10 e o C vale 25. Então aqui, quem vai ser o delta? O delta vai ser B ao quadrado, que é menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, e vezes C, que é 25. Então quem vai ser o delta aqui? Menos 10 ao quadrado, todo número negativo ao quadrado é positivo, né? É igual a 100. 4 vezes 1 é 4, vezes 20, vezes 25, 25. Menos com mais é menos. 4 vezes 25 é 100, né? Então temos aqui 100 menos 100. Então quem é delta? Delta é igual a 0. Quando delta é igual a 0, né? Nós sabemos o quê? Que a equação, né, vai ter apenas uma raiz real. Então quem vai ser essa raiz real? Vamos ter aqui que menos b, b é menos 10, né? Menos 10, mais ou menos raiz de delta. Como delta é 0, né? Não colocamos. Então vamos ter aqui menos b sobre 2a. A é 1 sobre 2 vezes 1. Então a raiz da equação vai corresponder a menos com menos é mais, né? Vai corresponder a 10 sobre 2 vezes 1 é 2. 10 dividido por 2 é 5. Então quem é a raiz dessa equação? A solução dessa equação é apenas o 5. Até se observarmos aqui, né? 5 ao quadrado é 25, 25 mais 25 é 50. 10 vezes 5 é 50. Realmente é a solução. Aqui apenas mais dois exemplos, pessoal, já para finalizando esse vídeo. O quadrado menos o dobro de um número é igual a menos 1. Que número é esse, né? Calcula esse número. Então, novamente, esse número é x. O quadrado menos o dobro de um número. Então, temos o quadrado de um número, x ao quadrado, menos o dobro. Quem é o dobro de x? O dobro de um número não é 2 vezes esse número? Então, quadrado menos o dobro, menos 2x, vai ser igual a menos 1. Então, que número é esse? Trazendo menos 1 para o primeiro membro, né? Vamos ter aqui que x ao quadrado menos 2x, 1 é negativo, passa positivo, mais 1 é igual a 0. Novamente aqui, quem vai ser A, quem vai ser B e quem vai ser C? Temos aqui que o A é 1, o B é menos 2 e o C é 1. Então aqui, quem vai ser o delta? Delta é igual a B ao quadrado, né? Delta é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, e vezes C, que é 1. Então quem vai ser o delta? 2 ao quadrado é 4, né? Todo negativo ao quadrado é positivo. 4 vezes 1 é 4. Então delta é 4 menos 4. E quanto é 4 menos 4? É equivalente a 0. Então se o delta é igual a 0, a equação vai ter apenas uma raiz real, né? Então sabemos disso. Então quem vai ser essa raiz? Vai ser menos b sobre a. B é menos 2, então vamos ter menos 2 dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1. Raiz de delta, raiz de 0 é 0, né? Então não colocamos. Então vamos ter aqui, menos com menos é mais, vamos ter 2. No caso, menos com menos é mais, vamos ter aqui 2 dividido por 2.
E quanto é 2 dividido por 2? É equivalente a 1. Então, a solução aqui dessa equação é 1. Fôssemos até tirar a prova, né? 1 ao quadrado é 1. Menos 2 vezes 1 é menos 2. 1 menos 2 é menos 1. Realmente 1 é a solução. Próximo exemplo. A diferença entre o quadrado e o dobro de um mesmo número é 80. Bem parecido, né, pessoal? Temos um número, vamos chamar de x esse número. Temos que a diferença entre o quadrado e o dobro desse número. Quem é o quadrado? X ao quadrado. E o dobro? Menos 2x. Vai ser igual a 80. Que número é esse? Vamos descobrir, né? Pegar o 80, levar o primeiro membro. Então temos que x ao quadrado menos 2x. 80 é positivo, passa negativo, né? Menos 80 é igual a zero. O que fazemos aqui, né? Vamos diferenciar quem é A, quem é B, quem é C. Sabemos que o A é 1, o B é menos 2 e o C é menos 80. Quem vai ser o delta? O delta é B ao quadrado, né? Delta é menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, e vezes C, que é menos 80. Então, quem vai ser o delta? 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 80 é 320, né? Menos com menos é mais. Então, vamos ter aqui que o delta corresponde a 4 mais 320. Então, quanto que é 4 mais 320? Corresponde a 324. Delta positivo, quer dizer que a equação vai ter duas raízes reais diferentes, né? Então, vamos calcular aqui quem são essas raízes. Vamos ter aqui menos b, menos 2, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 324, sobre 2 vezes a, sobre 2 vezes 1. Então, vamos ter aqui menos com menos mais, né? 2, mais ou menos. A raiz de 324 corresponde a 18. Mais ou menos 18 dividido por 2. Vamos calcular quem vai ser o x uma linha, né? E quem vai ser o x duas linhas. X uma linha, a gente vai ter 2 mais 18 sobre 2. Sobre 2. 2 mais 18 é 20, né? 2 mais 18 é 20. 20 dividido por 2 corresponde a 10. E o próximo aqui a gente vai ter 2 menos 18 dividido por 2. 2 menos 18 é menos 16. Menos 16 dividido por 2 vai ser equivalente a menos 8. Então, o conjunto de solução aqui, as raízes dessa equação correspondem a 10 e menos 8. Só para tirar a prova, né? 10 ao quadrado é 100. Menos 2 vezes 10, que é 20, 80. Menos 8 ao quadrado. Menos 8 ao quadrado é 64. No caso, 64 positivo. E menos 2 vezes menos 8 é 16. 64 mais 16 é 80. Também solução. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que tenham entendido bem, relembrado esses principais conceitos, né? Como resolver uma equação de segundo grau, uma equação completa, como resolver uma equação não completa. Então, o vídeo foi esse. Espero que todos tenham entendido, né? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Valeu, pessoal.